Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Olá, bom dia! A paz do Senhor, eu estava com saudade de vocês. Meus irmãos e minhas irmãs, momento de aprender, estaremos num tempo novo de aprendizado, mas vamos começar como devemos começar. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por esta oportunidade, muito obrigado por este momento, muito obrigada por tua presença, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela tua vida, muito obrigada pelo Senhor ser o Deus que nós precisamos, o Deus que nos corrige, o Deus que nos cura, o Deus que nos salva, o Deus que nos liberta. E é desse Deus que nós queremos falar, é desse Deus que eu quero aprender, é desse Deus que quero conviver com os meus irmãos, com a minha família. Deus, Pai, Filho, Espírito, Deus presente, Deus que eu preciso. Em nome de Jesus, fala conosco nesta manhã. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Deus, essa semana, Pai, nós queremos interceder, ó Deus, pelo Afeganistão, pelas vidas, ó Pai, que lá sofrem, pelas vidas que estão fugindo, largando as suas casas, com medo de uma situação. Paizinho querido, que as pessoas possam voltar a Ti, conhecer a Ti, ó Deus, e não reprimirem as pessoas, ó Pai, mas conhecerem o Teu amor e queremos viver, ó Pai, cada vez mais falando do Teu amor. Deus, os pedidos de oração que nós temos nos grupos, os meus amigos, meus familiares, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, afilhados, sobrinhos, cada um em casa orando pelo seu familiar, por cada lar aberto, por cada lar que frequenta, ó Paizinho querido, a tua casa de oração, por cada lar que abre o seu coração para receber, ó Pai, a tua presença. Em nome de Jesus.
Deus nos dá estratégia cada vez mais para podermos levar o teu amor, levar, ó Pai, a tua presença, aonde, ó Pai, o Senhor nos determinar, aonde o Senhor nos guiar. Em nome de Jesus, eu oro. Amém, amém e amém. Então vamos lá, né? Então vamos começar uma nova série, a primeira revista que nós compramos e estudamos, falava de fé e sabedoria, né? Então primeiro falou da fé, né, do nosso relacionamento com Deus, depois a sabedoria e depois falou de uma igreja que com sabedoria faz algumas coisas, concilia, ama, faz missão, né? Então todas as aulas estão disponíveis no nosso canal lá do YouTube, né? Se você tiver curiosidade de algum desses temas, é só ir lá e rever, encaminha para outras pessoas. Uma coisa que eu nunca pedi, hoje eu vou pedir, pessoal, clica aí no botãozinho, né? E dá um curtir. Por que eu pedi isso? Porque eu descobri que quando você curte, aumenta a possibilidade de aparecer esse vídeo em outras pessoas. Né? De acordo com o número de visualizações que o vídeo tem, ele pode aparecer para outras pessoas que às vezes procuram, que estão aí procurando, ansiando por uma palavra. Né? Então, Deus te abençoe nesta manhã. Nós vamos iniciar com a palavra de abertura, que está no livro de João, capítulo 6. Gostaria de te convidar a abrir João, capítulo 6, os últimos versículos nós estaremos lendo. A partir do versículo 56. João, capítulo 6, a partir do versículo 56, nos diz assim: Quem come minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro esse discurso? Quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: Isso vos escandaliza? Que seria, pois, se viesses a subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Repetindo o versículo 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era que havia de o entregar. E dizia: Por isso vos digo que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos de seus discípulos se tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Tinha que ser meu amigo Pedrão. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outra igual não há. Igual não há. Né? Então, esta palavra, o Senhor Jesus estava ensinando na sinagoga, falando que as pessoas que pecaram no deserto, nós seremos diferentes, que estaremos convivendo e nos alimentando dele, da palavra que ele estava lançando. E
Estamos aqui, né? Ele estava lá na sinagoga falando, né? No versículo 31 do mesmo versículo, ele fala: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, pão do céu lhes deu de comer. Né? Então, o capítulo 6, ele começa com a multiplicação dos pães e dos peixes, depois Jesus caminha para o mar, a multidão fica procurando, e Jesus Cristo, né? Então aí ele faz. O que o Senhor quer dizer é que as pessoas o procuram ainda, hoje, pelo que ele é. E por que as pessoas falaram que era difícil esse discurso? Né? Aqui na versão que e mais se aproxima, fala assim: quando o escutaram, muitos de seus seguidores disseram: essa palavra é dura, quem poderá escutá-la? Quem poderá escutá-la? Né? Então, assim, muitas vezes fizeram uma, digamos assim, uma teologia aonde falam de Deus, né? Como um Deus que vai fazer, que vai julgar, que vai isso, que vai aquilo. Deus é justiça, assim, não estou dizendo que Deus não é justiça, né? Mas muitos às vezes apresentam Deus como um Deus que, olha, Deus vai pegar você, né? Então eu às vezes brinco: oh, Jesus pega fulano, Jesus. Mas é pegar no abraço de amor, é que a pessoa às vezes elas não querem mais sentir o amor. Elas estão acostumadas com os dias de hoje, e se acostumar não é bom. Eu já falei essa palavra aqui, é algo que isso, há muito tempo, né? Ainda quando o toque de poder foi em Cota 200, ainda era parte do ministério aqui, fazia parte da igreja metodista, e eles foram lá na igreja que eu congregava em Cota 200, e eu dei os avisos: nós teremos aí os nossos cultos costumeiros durante a semana, reunião de oração e culto de ensino. E a palavra dela, ela pegou e ela usou essa palavra assim: o que nós não podemos deixar é que encontros de oração, estudos da palavra sejam algo costumeiros, não é como se fosse algo que deveriam, não, são momentos de encontro da palavra do Senhor. Por que era tão duro de ouvir? Porque as pessoas estavam indo para Jesus pelo que ele estava fazendo, não pelo que ele é. Você já pensou em ir para Jesus pelo que ele é? Somente pelo que ele faz? Não só pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Quem é Jesus? As pessoas hoje, às vezes, não estão ensinando quem é Jesus. Nós precisamos conhecer quem é Jesus. Nós aprendemos lá no início da Bíblia que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e que o nosso Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu me pareço com Jesus? Você se parece com Jesus? Nós precisamos nos parecer com Jesus. Nós somos chamados de cristãos porque cristão representa pequeno Cristo. Você tem representado Cristo nessa terra, por isso que a palavra estava tão difícil de ouvir. Por isso que as pessoas hoje têm mudado de igreja com facilidade. Porque não é o que eu quero ouvir, eu mudo de igreja, já tem bastante, eu vou lá e escuto o que eu quero. Não quero trabalhar na igreja. O Senhor falou assim, de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, mas não foi para mim. Não era para mim. Estava falando aí para alguns irmãos que gostam de evangelizar, de orar na praça. Não é comigo. A igreja tem um pastor, a igreja tem ministérios, a igreja tem a comunidade. Cada um tem o seu papel, cada um é importante, mas todos nós temos o mesmo compromisso: deixar de pecar, amar a Deus acima de todas as coisas. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas nos ajuda a deixar de pecar. Porque na verdade, o que tem afastado as pessoas é o discurso duro de ouvir. As pessoas não querem ouvir que é pecado o que elas têm feito. Elas querem maquiar todas as coisas e dizer que Deus é amor. Deus é amor, mas ele também é justiça. E um pai que ama corrige seus filhos. Uma mãe que ama corrige seus filhos, senão gera uma geração de crianças desobedientes, crianças mimadas. E o Senhor não nos fez para isso. Ele nem precisava de nós. Ele nos criou porque sabia que nós precisávamos dele.
mas ele nos deu a opção de servi-lo ou não. Né? Então, alguns vão se afastar, alguns já estavam se afastando, e Jesus pergunta para nós hoje que estamos aqui. Para nós que estamos aqui. Com o versículo 66, como consequência disso, disse isso, muitos de seus seguidores retrocederam e já andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12, vocês também quereis ir? E respondeu Simão, meu Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Tu tens palavras de vida eterna. E nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então é saber que nós devemos amar esse Deus, porque ele entregou o seu Filho para morrer por nós, e não precisava. Ele não precisava. Nós precisávamos. E nós temos que reconhecer isso, porque infelizmente muitos de nós temos agido como se Deus precisasse de nós. Deus não precisa de nós. Você precisa entender isso, que Deus é Deus, ele é Yahvé, ele é todo-poderoso, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é Deus. É você, eu, nós, somos nós que precisamos dele. E nós precisamos tratá-lo com essa reverência. Ele é soberano. Ele é soberano. Entenda quem você é no reino. O Senhor te criou para amá-lo acima de todas as coisas. E através desse amor, o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida, mudando as suas atitudes, tirando todo o erro, tirando todo o caminho, e com isso você testemunhando a outras pessoas, fazendo com que outras pessoas venham ao Senhor, não porque ele pode curar, não porque ele pode libertar, não porque ele, mas porque ele é Deus de amor. E ele nos formou. E nós vivemos exclusivamente porque ele nos formou. E nós estamos aqui porque Cristo passou toda aquela dor naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia. É duro o discurso de ouvir? É duro o discurso de ouvir. E aí eu, parafraseando ali Jesus, nós vamos querer sair também? Eu prefiro dizer como Pedro, para onde eu irei? Se só Jesus tem palavras de vida eterna. E eu reconheço que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Vamos orar? Mais uma vez. Senhor, obrigado por esta palavra. Mesmo, Paizinho querido, que muitos a achem dura, é necessário, nós precisamos entender que o Senhor não precisa de nós, mas nós precisamos de Ti. Precisamos da tua presença, precisamos do teu amor, precisamos do teu Espírito nos ensinando, nos acalentando, nos direcionando, Pai, em tempos tão difíceis que o mundo está passando, muitos de nós estão passando, ainda tem pessoas querendo barganhar contigo. Quero estar nos teus pés, quero te adorar, quero te servir pelo que tu és Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e eu te amo, e eu quero que a igreja declare que nós te amamos, e queremos, ó Pai, declarar este amor por onde nós formos. Em nome de Jesus, nós oramos nesta manhã, agradecidas por este momento. Em nome de Jesus, eu oro. Amém, amém e amém. Fique com o momento das crianças, né? Seja edificado também pelo momento das crianças. Essa parte da manhã é um momento de aprendizado. Então aprenda, se dedique, mesmo que a palavra seja dura, permaneça, porque só Jesus tem as palavras de vida eterna. E reconheça que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Estou olhando para a câmera, meu marido fala que eu não olho para a câmera. Tchau, tchau, irmãos. Até daqui a pouco.
Gravando. O Espírito Santo, traz a tua presença para esse lugar, Senhor. Sei que você habita em nós, Senhor. Manifesta o teu poder, Senhor. Traz unção, Senhor. Traz capacidade, Pai, para louvar o Senhor a plenos pulmões. Senhor, quebra toda vergonha, Pai, tudo que nos impede de alcançar a Ti, Senhor. Que nós, nesse momento, Pai, a nossa mente, Pai, todo o nosso ser, Pai, possa se conectar com o Senhor, Pai. Até que nada mais importe, Senhor. Por favor, Pai, ajuda-nos. Esteja conosco. Nos permita te sentir agora, Senhor. Em nome de Jesus. Em Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado. Tia, qual vai ser a história de hoje, tia? Sobre o que é? A história de hoje, Ana, vai ser sobre gratidão. Gratidão? É, sim. Tem um pastor lá da Jesuscope que ele diz o seguinte: agradece que cresce. Agradece que cresce? Isso mesmo. Ele diz que quando a gente tem um coração agradecido, quando a gente agradece a Deus das bênçãos, das coisas que Ele dá pra gente, a bênção se torna maior ainda, cresce mais ainda. Por isso ele fala, agradece que cresce. Agradece que cresce. É engraçado, tia. As crianças estão ouvindo, tia? Estão sim. Crianças, agradece que cresce. Agradece que cresce, agradece que cresce. É engraçado, tia. É, você achou graça, mas é verdade, Ana. Tia, isso tá na Bíblia? Olha, Ana, não tá na Bíblia assim, com essas palavras, agradece que cresce, mas tá com o mesmo princípio. Tem muitas histórias na Bíblia que nos mostra que quando a gente agradece, uma bênção que já era grande se torna maior ainda, tá? Vamos ver na Bíblia como é que está? Hoje eu trouxe essa Bíblia aqui, ó. Eu vou contar algumas histórias da Bíblia que você vai entender isso, tá bom? Tia, você deixa eu ler? Hoje, Ana, nós não vamos ler para não demorar muito. A gente lê quando acabar o vídeo, tá? Mas em casa, crianças, pedem pra mamãe ou pro papai ler essa história pra vocês, tá? Aninha, você tá muito pesada. Tia, eu tô comendo bastante. Tá pesada no meu colo. Vamos sentar ali no cantinho pra eu poder contar a história? Tá bom.
bom, tia, eu sento. Então fica aqui, olha, senta aqui, ó, fica olhando aqui que a tia vai contar a história, tá? Então, olha, crianças, eu trouxe essa Bíblia aqui hoje e vamos ver o que ela diz. Vamos abrir para ver no livro de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 32. Tá? Não esqueçam de ler. Tá escrito assim. Presta atenção, Ana. Conta a história de Jesus, que fala da segunda multiplicação dos pães. Conta a história que Jesus, quando ele andava aqui no mundo como homem, tinha sempre uma multidão, mas muita gente que seguia ele. Tinha os 12 discípulos dele que estavam sempre junto com ele, mas além disso tinha muita gente que seguia ele por vários motivos. Porque gostava de ouvir os ensinamentos dele, porque queriam receber cura, porque queriam receber milagres, porque queria estar junto. E a Bíblia aqui em Mateus, nessa passagem de Mateus 15, a partir do verso 32, diz que já fazia 3 dias que tinha uma multidão andando com ele. E eles chegaram num lugar, Ana, que era assim, bem longe da cidade. Não tinha assim lugar por perto para comprar as coisas. Era um lugar meio deserto. E já estava ficando tarde. E as pessoas estavam com muita fome. E Jesus chamou os discípulos e falou assim: eu estou com dó de deixar essa multidão embora com fome. Os discípulos falaram assim: não, mestre, mas o senhor precisa mandar elas embora, porque nós não temos comida para alimentar todas elas e nem tem lugar aqui por perto para comprar comida. E também nós nem temos dinheiro, porque precisa de muito dinheiro para alimentar essa multidão toda. Aí Jesus perguntou: o que nós temos para comer? Nós temos só 7 pãezinhos e alguns peixinhos. Eles eram 12 discípulos, mas Jesus eram 13 pessoas. Se eles tinham 7 pãezinhos, se dividisse ao meio cada pãozinho, ia dar metade de um pãozinho assim, olha. Ia dar metade de um pãozinho assim, ó, para cada um, e um pedacinho de peixinho só. Mas sabe o que Jesus falou, Aninha? Ele falou assim: me traga aqui os pãezinhos. Aí os discípulos foram lá e pegaram o cestinho de pão e mostraram para ele. Olha, tinha só 7 pãezinhos. Tinha só 7 pãezinhos aqui dentro e tinha também alguns peixinhos, pouquinhos peixinhos. E aí, sabe o que Jesus fez, Aninha? Ele pegou o cestinho de pão, levantou para os céus e falou assim: Pai, ele agradeceu, tia? Isso mesmo, Ana, ele agradeceu. Ele disse assim: Pai, eu te agradeço por este alimento, eu te dou graças por este alimento. Depois que ele agradeceu, ele pegou o cestinho de pães e entregou para os discípulos. Falou assim: agora distribui para a multidão. Deixa eu colocar aqui. Ele falou: distribui para a multidão. Os discípulos não entenderam nada. Eles pensaram: como é que eu vou pegar? Nós vamos pegar 7 pãezinhos e alguns peixinhos e dar para a multidão, né? Mas Jesus mandou, ele deu. Antes de dar, Jesus partiu os pãezinhos, sabe? Partiu os pãezinhos, né? E pegou também os peixinhos, olha, e partiu os peixinhos em pedacinhos assim, olha, os peixinhos, partiram os peixinhos e deram para eles distribuírem. Sabe o que aconteceu? Eles pegaram o pãozinho, os discípulos chegavam, eles pegavam assim, olha, 2 pãezinhos e dava para a multidão que já estava sentada, mais 2 pedacinhos de peixes. Quando eles olhavam na cestinha, tinha mais. Eles iam lá, olha, tiravam mais. Toma pãozinho para você comer com peixinho. Quando eles tiravam, eles olhavam lá no cestinho, tinha mais. Eles iam lá, tirava mais, dava mais. Eles olhavam aqui e tinha mais.
não acabava nunca. Eles tiravam os pãezinhos, serviam para as pessoas. Quando eles olhavam aqui, olha, tinha mais pãezinhos e mais peixinhos e não acabava nunca. Nossa, tia, mas isso foi um milagre. Isso mesmo, Aninha, isso foi um milagre, sabe? E sabe o que mais? As pessoas comeram tanto que ficaram com a barriga cheia de tanto peixinho e pãezinhos. E quando todos tinham comido, ainda no cestinho sobraram ainda vários pedacinhos de pães e vários pedacinhos de peixinhos. Tia, por isso que você disse, agradece que cresce, né? Isso mesmo, Ana, quando Deus faz um milagre, quando a gente agradece, Jesus teve o coração agradecido, ele teve compaixão daquelas pessoas, de deixar elas com fome. E se elas fossem sair de lá para chegar até a cidade para comprar coisas para comer, elas iam ter que andar tanto que era possível que elas até desmaiassem no caminho de tanta fome. Então Jesus agradeceu e cresceu. Você viu só, Ana? Tia, deixa eu ficar no seu colo de novo. Você já pulou aqui, né, Ana? Tia, é que eu gostei muito dessa história, tia. Aninha, a gente precisa ter um coração agradecido. A Bíblia fala que em tudo dá graça. Quando a gente dá graça, às vezes as coisas não são nem tão boas, mas a gente fala assim, Papai do céu, eu não estou entendendo isso, mas mesmo assim eu te agradeço. E aí Deus fica feliz e as coisas boas acontecem. Muitas vezes ele transforma uma situação que não é nem tão boa numa situação boa, entendeu? Tia, eu entendi, mas conta mais, tia, você disse que tem bastante na Bíblia. Tá bom, Ana, eu vou contar só mais uma, tá? Eu vou contar só mais uma história onde a gente pode perceber que quando a gente agradece, né, a bênção cresce, tá bom? Oba, tia, então tá, posso ficar aqui? Pode, fica aqui no meu colinho, tá bom? Eu vou contar para você agora, então, a historinha que tá aqui na Bíblia, que tá no livro de Lucas. Deixa eu pegar aqui o livro de Lucas. Tá no livro de Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 11. Conta a história dos 10 leprosos. Pede pra mamãe contar em casa, depois a gente lê, tá bom, Ana? Tá bom, tia. Ô, tia, mas o que é leprosos, tia? Leprosos, Ana, é a história que fala em Lucas de 10 homens que estavam doentes. Leprosa porque eles tinham uma doença chamada lepra. E a lepra era uma doença terrível, sabe? Era uma doença que deixava assim o rosto da gente tudo cheio de ferida, as mãos da gente tudo cheio de ferida, e era uma doença contagiosa. Quando as pessoas tinham essa doença, elas não podiam ficar perto das outras, elas não podiam ficar em casa com a família, elas tinham que sair para um lugar separado da cidade, um lugar longe, onde só tinha pessoas com lepra, porque a lepra passava para outras pessoas e os médicos daquela época não tinham cura, eles não hoje eles já existe remédio para lepra, mas naquela época não tinha. Ô tia, eu tô pensando aqui, então é igual quando começou a Covid, né, tia? Porque os médicos não sabiam o remédio para curar, por isso que morreu tanta gente, né, tia? Isso mesmo, Ana, é verdade. É por isso que na Covid agora a gente também usa máscara para não passar a doença para outras pessoas. Mas agora os médicos já descobriram o remédio, já descobriram a vacina e graças a Deus já tá acabando, viu, Aninha? Que bom, né, tia? Então, mas vamos lá. Então, conta a história que esses 10 leprosos, eles viviam num lugar lá fora da cidade. E Jesus estava indo para a cidade de Jerusalém. E quando ele estava andando, ele passou por perto de uma aldeia onde estavam esses leprosos.
E tia, e o que ele fez? Ele, na verdade, Ana, ele nem viu, ele estava passando. Mas quando os leprosos viram Jesus, e eles sabiam, já tinham ouvido que Jesus curava, e eles começaram a gritar, eles falavam assim: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, Jesus, mestre, nós estamos doentes, tem misericórdia. E Jesus teve, tia. Jesus sempre tem, Aninha. Sabe o que ele fez? Na verdade, ele só falou para os leprosos assim: olha, vão e se apresente ao sacerdote. Por quê, tia? Porque, Ana, naquela época, o sacerdote era assim como se fosse um pastor, né? Quando as pessoas ficavam doentes, que elas eram separadas, tiradas da família, e se elas recebessem a cura, elas tinham que ir até o sacerdote examinava, olhava se não tinha mais ferida no corpo. Se ele constatasse que elas estavam curadas, ele permitia que elas voltassem a viver com a família, voltassem a morar na cidade, a ter contato com a sociedade, entendeu? Ah, entendi, tia. Então, e aí os leprosos obedeceram. Eles continuavam doentes, mas eles obedeceram. Eles estavam voltando para ir falar com o sacerdote. Quando ele estava no meio do caminho, de repente, Ana, um olhou para o outro e falou assim: olha, seu rosto tá limpo, não tem mais ferida. Não tem mais ferida no meu rosto? Não, tá limpinho. O seu tá limpo. Olha a sua mão. Eles olhavam na mão, um olhava no do outro, olhava no corpo do outro. Seu corpo tá limpo, você não tem mais ferida, você não tem mais lepra. E eles começaram a gritar e ficaram felizes. Eu imagino, Ana, que eles pulavam. Glória a Deus, nossa, que bom, nós estamos curados. E eles saíram correndo para se apresentar ao sacerdote. Acho talvez até que alguns foram direto se apresentar para a família, né? E eles foram todos felizes, pulando de alegria. Mas um deles, Ana, não foi para frente. Ele voltou, Ana. Por quê, tia? Ele voltou, Aninha, para agradecer a Jesus, porque ele entendeu que foi Jesus que curou ele. Então, ao invés dele lá se falar com o sacerdote, ele voltou para agradecer, e a Bíblia diz que ele ia gritando, dando glórias a Deus. Acho que ele falava assim: glória a Deus, eu estou curado, obrigada Deus, obrigado Jesus. Quando ele chegou perto de Jesus, diz que ele se jogou aos pés de Jesus e falava assim: obrigado Jesus, obrigado mestre, porque o Senhor me curou. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: mas eu não curei todos? Ele falou: sim, todos foram curados, todos ficaram limpinhos, não tem mais feridas no corpo. Ele falou: e ninguém voltou para me agradecer? Ele falou: não, só eu voltei. Sabe o que Jesus falou, Ana? O que, tia? Ele falou assim: levanta, homem, vai em paz, a tua fé te salvou. Sabe o que isso significa, Ana? Significa que todos aqueles receberam o milagre da cura. Eles estavam condenados a morrer, porque aquela doença ia matar eles. Desde que eles foram curados, eles ganharam mais alguns anos de vida. Mas aquele que voltou para agradecer Jesus, além dele ter ganhado mais alguns anos de vida, ele ganhou a vida eterna, ele ganhou a salvação. Isso significa, Ana, que ele depois, quando ele morreu, ele passou toda a eternidade, vai passar toda a eternidade com Jesus, porque Jesus disse assim: a tua fé te salvou. Então você vê como a bênção aumentou, Ana. Ele, além dele ter ganhado mais alguns anos de vida, ele ganhou toda a eternidade com Jesus. E crianças, eu garanto que ainda hoje ele está lá no céu com Jesus para passar toda a eternidade com Jesus. Entenderam? Tia, eu tô entendendo. Por isso que você falou: agradece
que cresce. Isso mesmo, Ana, a bênção cresceu, ele ganhou uma eternidade, anos sem fim de vida com Jesus. Tia, eu quero ter um coração muito agradecido, tia, porque eu tô entendendo que agradecer alegra o coração de Jesus e também as bênçãos são maiores, tia. Isso mesmo, Ana. Então, se você quer ter um coração agradecido, você pode começar a agradecer desde já. Agradece por tudo que você tem. Tia, eu quero agradecer pelo banho quentinho que eu tomo. Eu quero agradecer pela comida que a mamãe serve todos os dias para mim. Eu quero agradecer, tia, pela roupa, pela roupinha que eu tenho. Que mais, tia? Tia, quero agradecer também pelo material escolar, pelos brinquedos, pelos amigos. Isso mesmo, Ana, você entendeu direitinho. E vocês, crianças, também têm muitos motivos para agradecer. Ana, a gente pode agradecer pelo carro que o papai tem para levar a gente na escola. E tia, meu pai não tem carro. Então, Ana, agradece pela bicicleta que ele te leva na escola. Tia, eu não vou para a escola de bicicleta, eu vou de ônibus. Então, Ana, agradece porque o papai tem dinheiro para pagar o ônibus para ir para a escola. E se também não tiver dinheiro para pagar o ônibus, agradece porque você tem 2 pezinhos, você pode ir andando para a escola. Tem crianças que andam numa cadeira de roda, não tem pezinho para andar ou é aleijada. Então, são muitos os motivos. É mesmo, né, tia? Isso mesmo, Ana. A gente tem muitos motivos para agradecer. Crianças, a gente tem que agradecer por tudo que a gente tem, por tudo que Deus nos dá, pelo que Ele ainda vai nos dar, pelo que Ele já nos deu, por tudo, pela família, pelo alimento, pela caminha quentinha com esse frio, pelo cobertor quentinho. A gente tem muitos motivos para agradecer. Tia, vamos orar então, tia? Isso, Ana, vamos orar. Põe a mãozinha nos olhinhos assim, fecha os olhinhos, abaixa a cabecinha. Vocês também, criança, põe a mãozinha no coração e vamos orar. Papai do céu, eu te agradeço, Senhor, por esta mensagem de gratidão, Senhor, que as crianças possam entender o que é ter um coração agradecido, Senhor, e que elas possam vir te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem dado para elas, Senhor. Agradecer pela tua presença na vida delas, Senhor. Agradecer pelos pais, pela família, pelo alimento. Que elas tenham, Senhor, sempre um coração agradecido, Senhor, e sempre vendo diante delas, Senhor, motivos e mais motivos para ser gratas, e desta maneira elas possam continuar, Senhor, pertinho do Senhor, cada vez mais pertinho, papai. Nós te agradecemos por este momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Crianças, beijo, ficam com Deus. Não se esqueçam de ter um coração muito grato e ficam na paz. Tchau, crianças. Tchau. Graça e paz, voltamos. E como eu falei, mudamos a nossa sequência de aulas, nós vamos falar sobre maturidade, crescimento na graça e na fé, e crescer em Cristo. E a aula de hoje, a primeira aula dessa sequência, né, nós vamos trabalhar também em 3 grupos, como foi na última revista, né, nós compramos a revista da agência aqui do material da Igreja Metodista mesmo. Então, a primeira unidade fala de crescer na graça, a segunda, crescer na palavra, e a terceira, crescer no amor.
E a aula de hoje fala de maturidade cristã, avançar para o que é perfeito. Título da aula de hoje, para quem anota, né, eu sempre falo, é bom pegar suas anotações, né, e depois se tiver alguma dúvida, aí pesquisar e se aprofundar no assunto, tá? Então, assim, crescer na graça, estamos nessa unidade, vamos ter 4 aulas sobre crescer na graça, e a primeira delas é maturidade cristã, avançar para o que é perfeito. E o texto base para esta lição está no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 5, nós vamos ler do 1 ao 14, né? Mas como o título da aula, ele está em Hebreus 6, versículo 1. Né? Então, por isso, deixando o ensino elementar da palavra do Cristo, avancemos para a maturidade. Ou porque colocais vós novamente outro fundamento ao arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Né? Então, deixemos o ensino elementar da palavra do Cristo e avancemos para a maturidade. Então, vamos ler Hebreus capítulo 5, do 11 ao 14. Se você já encontrou, diz assim: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vós fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres, pelo tempo ainda necessitais de que se vos torneis a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento, porque qualquer que ainda se alimente de leite não está experimentando na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Paizinho querido, nesta manhã, através da leitura da tua palavra mais uma vez, te pedimos, se faz presente em cada lar, se faz presente em cada vida. Deus nos dá corações ensináveis para viver e seguir os fundamentos que estão, ó Pai, na tua palavra, que possamos crescer na graça, na fé, ó Pai, e no amor. Em nome de Jesus, eu oro. Amém, amém e amém. E aí nós temos, né, fosse ver, lembrar de um título, antes de eu ler aqui na versão contemporânea, esses versículos, né, quem já não ouviu o termo cresce e aparece, né, cresce e aparece, Hebreus, aqui na versão, estava aberta aqui, fechou, só abrir. Cresce e aparece, né? Quem nunca ouviu, né? Geralmente dita para acusar alguém que não tem, né? Que não tem maturidade. Se a imaturidade ela pode ser demonstrada em atitudes, a maturidade também pode. Peraí. Achei. Bora lá. Hebreus 5... do 11 ao 14. O título nessa minha versão, ela fala Crucificando Cristo outra vez. Tenho muito a dizer sobre esse assunto, mas é difícil argumentar com vocês, pois se apegaram ao mau hábito de não ouvir. Vocês já deveriam ser mestres, mas percebendo que ainda precisam de alguém que sente com vocês e ensine de novo os princípios elementares acerca de Deus, desde o início, estão bebendo leite materno, quando deveriam estar há muito tempo ingerindo alimento sólido. O leite é para principiantes, inexperientes nos caminhos de Deus. O alimento sólido é para quem tem maturidade e alguma prática em discernir o certo do errado. Alguma prática em discernir
o certo do errado. Então, como eu disse, né, cresce e aparece. Né? Então, é dito sempre para mostrar que alguém que não tem maturidade. Né? Então, este assunto, vamos tratar o tema, que é maturidade cristã, e como ela influencia e como influencia no nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Né? E também vamos pensar na maturidade cristã em diversos aspectos. A nossa vida pessoal, na igreja, nas relações que estabelecemos. Então, essa primeira lição vai falar sobre a importância da maturidade de seguir o caminho de Jesus e crescer na fé. Opa, o objetivo da aula, sou professora, preciso falar o objetivo da aula. Então, assim, como eu disse, então, é conceituar a maturidade cristã e apresentar o seu aspecto processual, identificar os malefícios da imaturidade cristã. Então, repetindo o objetivo desta aula, né, que tem por título Maturidade Cristã, avançar para o que é perfeito. E o objetivo é conceituar a maturidade cristã e apresentar o seu aspecto processual, os seus processos, e identificar os malefícios da imaturidade cristã. Então, nós precisamos trabalhar, né, dessa forma. Então, maturidade vai ser o tema da nossa revista. Então, assim, este termo tem muitas definições e tem muitas aplicações também. Mas no que diz respeito a pessoas, relaciona-se ao desenvolvimento completo de alguém nas diferentes fases da vida. Ou seja, podemos ser maduros em cada período da nossa existência e seguir amadurecendo. Né? Então, a vida cristã também requer maturidade, independente da nossa idade. Precisamos crescer no conhecimento de Deus, avançando para a perfeição. O amadurecimento é sinal de saúde. E isso também se aplica à nossa espiritualidade. Então, na primeira lição, avançar para o que é perfeito, né? Então, a partir do livro de Hebreus, a gente vai tratar a importância de amadurecer espiritualmente e os riscos que corremos ao escolher estagnar na fé, né? Ficar ali estagnado. Então, assim, quando a gente fala, né, voltando aqui à Bíblia, né? Então, o livro de Hebreus, embora por muito tempo tenha sido considerado uma carta, segundo a pesquisa bíblica, se assemelha a um sermão, como uma nota, porque tem uma nota de saudação no final, no capítulo 13, do 22 ao 25. Então, ele foi dirigido a pessoas de tradição judaica, né, que eram familiarizadas com todos os aspectos do culto de Israel, inclusive a figura do sacerdote responsável pelo culto. Então, por isso que no livro de Hebreus fala muito de Melquisedeque, né, que Jesus vem da segunda, aliás, de Melquisedeque. Então, assim, para quem já estudou depois, a gente pode conversar sobre isso. Então, os sacerdotes eram vistos como mediadores entre Deus e o povo. O autor, então, né, o autor de Hebreus, ele apresenta Cristo como sumo sacerdote, apontando o seu sacrifício como perfeito e suficiente para cumprir a lei e estabelecer uma nova aliança. Né? É o que está escrito em Hebreus 8, versículo 1. O ponto principal de todas estas coisas é que temos um sumo sacerdote que está sentado à destra do trono da majestade do céu. Né? Então, a comunidade precisa ter, a comunidade parecia ter dificuldades em perceber a importância deste fato e permanecia estagnada na fé. O ponto principal, como fala o versículo, de todas as coisas é que temos um sumo sacerdote que está sentado à destra de Deus Pai, sentado à destra do trono da majestade no céu. Né? Deixa eu só... Tá? Então, são essas as questões que a gente precisa trabalhar hoje. Falar dessa maturidade, ver as questões. Então, assim, o importante é fazer as nossas devocionais, eu deixo isso muito importante. Então, para quem não tem onde começar, eu vou dar o livro de Hebreus como um direcionamento. Tá? Então, leia o livro de Hebreus. Mas aquela frase eu não entendo, então vamos crescer. Então, a gente vai ler a Bíblia,
A gente senta, ora a Deus e pede entendimento do Espírito para que ele fale conosco. E você começa a sua leitura. E o que você não for entendendo, você vai grifando na Bíblia, vai fazendo anotações no seu caderno. E isso é muito importante para o momento de aprendizado. Então, você precisa estar atento a essas coisas. Então, aqui, continuando. Então, nós temos o... Então, maturidade, voltando, maturidade na perspectiva da Bíblia, é o que permitiria aos primeiros cristãos e cristãs obter a vitória e a recompensa na fé viva no Senhor Jesus e Salvador, diante de toda sorte de perseguições, de ameaças, de várias tendências, né, religiosas e filosóficas, do desafio de viver uma vida diferente de tudo que havia vivido até então. O autor do texto de Hebreus se preocupa em que os irmãos e irmãs na fé seguissem nessa direção. Por isso precisava fazer essa advertir, fazer essa admoestação que fala, né? Então, o esboço do livro de Hebreus é uma percepção de que a maturidade cristã se dá pelo modelo de Cristo, como um exemplo superior. Então, Cristo é colocado em comparação com os profetas, os anjos e os sacerdotes de Arão e Melquisedeque, né? Sacerdote de Melquisedeque é sacerdote de Salém, e Jerusalém é quem Abraão havia reconhecido como um verdadeiro sacerdote, aquilo que é apresentado como padrão superior de santidade no Antigo Testamento, e ainda superado em muito em Cristo, né? Então, Jesus é o sacerdote perfeito. Como seus seguidores e suas seguidoras, nós temos nele o modelo de sacerdócio, né? Então, John Wesley, ele definiu uma pessoa madura ou perfeita, ou outro termo que ele usa em seus sermões, em termos de caráter, como aquela que possui a mente de Cristo e que segue seus exemplos, né? Tem mãos limpas e coração puro, né? Foi lavada de todas as impurezas e não é motivo de tropeço para outras pessoas. Então, a gente vê a importância que tratar algo que é prático, mas é mensurável, né? Então, assim, e ao mesmo tempo perceptível. Não falei imensurável, ele é mensurável e perceptível. E que pode ser avaliado tanto pelo indivíduo como pela comunidade. O caminho para alcançar a maturidade envolve oração, jejum, busca de entendimento da palavra, comunhão com outras pessoas cristãs, compromisso social e missionário. Então, o texto de Abraão, ele faz isso, ele nos ensina a respeito da fé e nos encoraja do encorajamento. Quando eu travo. E o encorajamento de quem é aprendiz. Então, quem está começando precisa ser encorajado. Então, ao que parece, o texto da lição, ela assume esta função de despertar a comunidade, né, para a lentidão do entendimento relacionado a Jesus. Entender que Jesus, né, fala que o Melquisedeque era o sumo sacerdote e Jesus é o sacerdote perfeito. Nós falamos aqui em relação a Melquisedeque, né? Então, assim, essa situação toda. Então, Arão considerava, né, sacerdote de Salém, Abraão havia reconhecido como um verdadeiro sacerdote, aquilo que é apresentado como padrão superior de santidade no Antigo Testamento. E aí ele é superado e em muito por Jesus. Então, a gente tem que estar atento a isso. Assim, né, então, quando ele trabalha, um dos escritores aqui da lição, ele diz assim, ainda não é... Vasconcelos o nome. Ainda não sabemos separar o certo do errado, o bom do mal, o que é adequado do que não é adequado. Aí falta de discernimento. Assim é possível ver o autor convidando a comunidade ao amadurecimento nessas questões. Tá, se você já sabe o que é certo e o que é errado, você sabe o que é adequado e o que não é adequado, então você precisa crescer.
na fé, né? Você precisa buscar outros conhecimentos, buscar outras fontes e assim nós vamos caminhando. Assim, né, encorajar o povo, né, voltando, encorajar o povo a perceber o desenvolvimento da sua fé em Jesus. Né, o caráter de Hebreus é principalmente de exortação, tá? Então, assim como eu falei na introdução, é duro o discurso de ouvir. Quando a gente fala de amadurecimento na fé e na graça, então a gente vai ter algumas exortações aí durante essas aulas. Então, ao longo de toda a carta, né, então assim, a gente entrelaça os ensinamentos teóricos com conselhos e recomendações práticas, a fim de garantir a fé dos seus leitores cristãos em meio aos desalentos, temores e sofrimentos da vida presente, né? Então, é isso que a gente precisa. Então, nos versos que nós lemos do 11 ao 14, do livro, do capítulo 5 de Hebreus, revelam o estágio da vida na qual esses homens e mulheres estavam, segundo, que fala aqui um dos escritores, não sei falar o nome da pessoa direito, gente, Weiser B., né? Então, Deus falou na palavra, mas elas, as pessoas, não foram fiéis na obediência a ele. Elas negligenciavam as instruções do Senhor e se afastaram das bênçãos dele, né? Então, o escritor tenta encorajá-los a seguir em frente na vida espiritual, ao mostrar-lhes que ainda não tinham as melhores bênçãos em Cristo. Então, depois de destacar o papel sacerdotal de Cristo e a sua superioridade, o autor ainda exorta: temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. É o que está no versículo 11, né? Então, versículo 11 de Hebreus 5. Mas a respeito dessa pessoa, Melquisedeque, temos muito que falar, mas difícil de explicar, porquanto vós tendes uma debilidade em vosso ouvir. Outra versão. Tenho muito a dizer sobre esse assunto, mas é difícil argumentar com vocês, pois se apegaram ao mau hábito de não ouvir. Então, a palavra traduzida por preguiça, lentidão no grego e não querer ouvir, né, tardios, negligentes, preguiçosos, seja qual for a tradução, o termo indica alguém que não quer aprender, está com dificuldade, tardio de mente, torpe em entender, duro de ouvir, nécio, insensato, esquecido, né? Então, é usado para falar do membro entorpecido, né? Então, assim, de um animal doente, de uma pessoa dura, insensível, letárgica. Então, é assim, nossa, Kelly, tudo isso, tudo é o texto que está aqui. Então, o autor, ele prossegue chamando a atenção para a questão falar tudo isso para a questão da estagnação daqueles cristãos e cristãs, né? Já tem um tempo de caminhada com Deus, de caminhada na fé, e aquelas pessoas já deveriam ser mestres, desfrutando de coisas maiores, né? Eu tinha uma pastora que falava assim: você precisa crescer, mudar de nível, mas continuar crescendo. Não para dizer para as outras pessoas: olha, eu já estou num nível e você está em outro. Podemos andar junto, mas é buscando conhecimento. No entanto, essa preguiça, né, provoca um retrocesso, sendo necessário retomar os princípios elementares, né, como está lá no versículo 12, deixa eu ver. Leu 12 novamente. Porque devia ser mestres pelo tempo que tendes na doutrina. Agora ainda vós necessitais de aprenderdes quais são os princípios elementares da palavra de Deus, porque ainda necessitais de leite em vez de alimento sólido.
né? Então, para quem gosta lá de um belo do churrasco, com farofa, maionese, né? Então, é isso que está nos oferecendo, não é mais papinha, não é mais aquela sopinha amassada, seja qual for aí o alimento seu preferido, né? Que a gente fala com substância lá, uma rabada, né? O mocotó. Então, assim, coisas que a gente já deveria. Não vou comer essas coisas que eu passo mal, né? Eu que sou baiana, gosto de um vatapá, um caruru, uma muqueca. Então, é aquele prato que dá sustância, gente. Você come no almoço, você fica assim. Então, o Senhor fala para a gente já estar nesse conhecimento da palavra, nos alimentando dessa forma, porque nós já estamos um tempo na caminhada. E nós precisamos desse alimento. Aí fica tomando leite. A pessoa que tem que estar se alimentando de um churrasco com farofa, maionese, vinagrete, pão. A pessoa está lá tomando papinha de leite. Isso vai ser suficiente para manter esse cristão em pé, essa fé, né, estabelecida? Não, não vai. Então, assim, o versículo 12, ele fala que indica uma obrigação e não apenas uma característica desejada. Já deveriam estar buscando isso, mas não, está ali, nas coisas costumeiras. É de costume. Não, vou ficar aqui no meu cantinho mesmo. Não, o irmão lá fala, eu não preciso falar. Não tenho entendimento para isso, não tem porquê. Precisa buscar, já passou o tempo de comer papinha. Papinha não dá mais alimento, né? Então, a comunidade não se desenvolvia. Não tem como se desenvolver se alimentando sempre daquilo que é raso, né? Então, a gente fala que é o raquitismo espiritual. Era um sinal de enfermidade, as pessoas precisavam mudar, nós precisamos mudar. Nós, como comunidade, precisamos crescer, precisamos nos alimentar da palavra, conhecer a Cristo, conhecer a Deus, buscar no Espírito esse conhecimento, entrar no secreto. A comparação feita entre o leite e o alimento sólido não tem o objetivo de dizer que um alimento é mais importante do que o outro, não é isso, já passamos da fase do leite. É isso que ele quer dizer. Então, em outras palavras, a comunidade que apreciava ser alimentada com uma alimentação básica espiritual revelava sua falta de maturidade. Com isso, revelava sua falta de maturidade. Então, a ilustração sobre o leite, o alimento, é usada para despertar o desejo por um crescimento. Né? Então, muito mais do que uma justificativa do autor para não tratar assuntos profundos, mesmo porque nos capítulos seguintes ele vai se aprofundar nisso, o leite no grego, que significa gala, representa os ensinamentos sobre os rudimentos da fé. Ao que parece aos cristãos e cristãs, a quem a carta se dirige, acomodaram-se. E estes ensinamentos, né, que são rudimentares, por não buscarem aprofundamento, tornaram-se imaturos na fé, sem condições de discernir, identificar a verdadeira doutrina da falsa doutrina. Então, o alimento sólido, né, que no grego fala seterri trope, esterere, acho que é isso, trofe, o P e o H, acho que é fe, trofe. É uma pregação mais profunda, que conduz a um entendimento mais profundo da pessoa de Jesus Cristo e possibilita uma percepção mais abrangente da salvação. Então, assim, a minha orientação busca ler os evangelhos que estão falando de Jesus, Marcos, Mateus, Lucas, João. Aí depois você vai no Antigo Testamento para ouvir os profetas falando de Jesus, você vai encaixando as coisas. Assim, a gente precisa. Então, tais pessoas têm uma experiência de fé que lhes permite diferenciar claramente entre a vontade de Deus e a opinião equivocada das pessoas. O texto bíblico, ele nos convida a rever a nossa maneira de viver o processo de santificação e, consequentemente, o amadurecimento. Então, é preciso viver isso em plenitude, ainda que requeira renúncias e superações, seja elas quais forem. Vale a pena.
reforçar que a maturidade se dá através de um processo que está diretamente ligado à busca e dependência de Deus. Eu só vou ser cada vez mais maduro quando cada vez eu mais depender de Deus. Pois ela não pode ser alcançada meramente pelo esforço humano, mas pela ação do Espírito Santo. Então eu preciso buscar a ação do Espírito Santo em nós a partir da nossa fé. Né? Então, essa questão de ser justificado pela fé, se você depois quiser também, você coloca lá sermões de John Wesley e coloca os sermões justificados pela fé. Muita coisa do que foi citado aqui está lá no texto. Eu posso colocar o link lá no grupo da igreja, se os irmãos ou me chamam no privado, que eu falo lá o link. Né? Então, para finalizar, a maturidade cristã tem que ser um propósito para os discípulos e discípulas de Jesus. Né? Então, a maturidade é um processo pelo qual alcançamos, em cada estágio da nossa vida espiritual, o potencial adequado. É algo crescente, tangível, que pode ser percebido pelo aumento da nossa firmeza, seja firmeza doutrinária, pelo desenvolvimento do caráter em santidade, pela capacidade de discernir o que é certo, o que é errado, pela comunicação eficaz das boas novas, né, a levar a palavra de Deus às outras pessoas. Eu não vou querer pegar a palavra e ficar guardando ela só para mim. Eu preciso falar do amor de Deus, eu preciso ser testemunha nessa terra. Eu sou cristão e cristã, pequeno e pequeno Cristo nessa terra. Eu preciso conhecer a Cristo. E é isso que o texto hoje nos convida. Né? O título da aula de hoje nos convida a avançar para o que é perfeito. E o que é perfeito é Cristo. O que é perfeito é Cristo. Então, assim, o texto de Hebreus nos ajuda a pensar sobre a maturidade cristã, identificando os perigos de uma vida cristã imatura. O tema da maturidade cristã aparece em muitas formas da tradição wesleyana. Né? O John Wesley, fundador do movimento metodista, a mera pregação não conduzia ao estado de vida mais maduro. Né? Então, junto a ela, deveria estar elementos como a disciplina e a comunhão, práticas que poderiam levar a um aprofundamento da fé. A santidade como testemunho de vida e do autoconhecimento bíblico, entre outros fatores. A gente precisa conhecer a Cristo e prosseguir em conhecer. Em termos de caráter, Wesley, na obra da Explicação Clara da Perfeição Cristã, ele definiu, repetindo aqui, a pessoa madura na fé, que ele chamava de perfeita, né? Em que existia a mente de Cristo, que anda como Cristo andou, que tem as mãos limpas, tem o coração puro, que foi levado de todas as impurezas, que não é motivo de tropeço para os outros. Então vemos que trata de algo, né, que se pode notar. Então Wesley afirmava ainda que o caminho para alcançar essa maturidade envolve oração, jejum e busca de entendimento da palavra, comunhão com as outras pessoas cristãs, compromissos, né? Então a gente precisa buscar essas coisas. Então o discernimento é uma marca de quem tem maturidade cristã, pois a experiência e o conhecimento da palavra capacitam a perceber o certo do errado, bem como as interpretações erradas sobre as escrituras. Então, pessoas maduras são aquelas que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas o mal. As pessoas maduras na fé, quando se deparam com algo fora da palavra, têm logo seus sinais de alerta associados. Né? Então, assim, pessoas imaturas, por outro lado, têm dificuldades em superar discussões sobre os rudimentos da fé e avançam para uma compreensão mais profunda. São superficiais, né?
e no conhecimento da palavra, o que gera atitudes equivocadas, tornando a sua conduta e testemunhos vulneráveis. Então a gente precisa, as pessoas estão olhando para nós. Então vale afirmar e elas precisam ver Cristo em nós. E nós precisamos conhecer a palavra, porque Cristo é a palavra. Ele fala, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então verbo, palavra, Cristo, ele é o grande eu sou. Né? Então ser imaturo ou imatura na fé é não desejar crescer. E a gente precisa querer crescer cada vez mais. E tem toda uma caminhada pela frente. E a esta temos que demonstrar amor, cuidado e paciência, ajudando no seu desenvolvimento. Então, as palavras do autor de Hebreus são uma exortação para quem tem preguiça. Tá? Em algumas Bíblias está essa palavra, para quem tem preguiça de amadurecer, para quem tem preguiça de crescer espiritualmente, não, eu vou lá, recebo a minha palavra no domingo, tá de boinha, se tiver célula tudo bem, se tiver culto de oração tranquilo, mas só de domingo já tá de bom tamanho, eu ouvi a palavra, os outros dias não precisa não. Então, assim, é hora de despertar, é hora de avançar em direção à maturidade. Vamos parar de preguiça e vamos crescer. Né? Então, tais palavras também encorajam quem persiste no crescimento na fé. Não há como retroceder. Sejamos aquelas e aqueles que seguem em frente, né? Como no texto que eu li de manhã. Vamos seguir em frente. Deixa eu ler aqui outro versículo de Hebreus 10, 39. Já estamos caminhando para finalizar. Hebreus 10, 39. Porém, nós não somos dos que retrocedem para ir à perdição, mas da fé que preserva a nossa alma. Repetindo, porém, não somos dos que retrocedem para ir à perdição, mas da fé que preserva a nossa alma. Né? Então, finalizando, a maturidade cristã ela é necessária e fundamental na vida cristã. Ela deve ter uma busca com muito afinco, tem que buscar com muita vontade, né? Tem que buscar disposição, porque é um processo, esse processo é constante em nós. Então, no entanto, por vários motivos, esse processo não acontece no mesmo ritmo para todas as pessoas, porque, graças a Deus, nós somos diferentes. Mas a preguiça, ela não, somos diferentes, então eu posso ser preguiçoso. Não, se você é cristão, se você leva esse nome de cristão e as pessoas te reconhecem como alguém que serve a Cristo, você tem que buscar conhecer, buscar aperfeiçoar, em busca daquilo que é perfeito. Quem é perfeito? Cristo. Quem é o nosso foco? Cristo. É assim que nós caminhamos. Sendo assim, nós precisamos ter paciência também para lidar com o nosso amadurecimento e também com o amadurecimento das outras pessoas. Se há períodos em que não conseguimos avançar rumo à maturidade, podemos contar com a graça de Deus para nos sustentar. Mas não é para usar essa fala assim, ainda estou me aperfeiçoando. Eu ainda estou aqui, eu estou no período de amadurecimento. Não tem mais tempo de estar tomando leitinho. Você já conhece, você sabe que Cristo morreu por você. Você sabe que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Você o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida. Então, se precisa fazer. Então, se há pessoas imaturas entre nós, como nós já estamos no nível de amadurecimento, nós devemos amar e pedir, Senhor Jesus, nos dá domínio próprio, para eu orar, amar o meu irmão, né? Porque isso é muita oração, irmão. Aí você vê a famosa frase aí, crente com mimimi, a gente precisa amar, servir, educar, então a gente precisa, isso é processo do nosso amadurecimento também. Então busque amadurecer, né? Continue ensinando com as suas atitudes, continue lendo, continue falando do amor de Deus, como fez o autor de Hebreus. Isso também é fruto de maturidade.
né? Então, nas próximas lições, nós vamos abordar assuntos de maturidade em aspectos diferentes, doutrinários, individuais, comunitários, mas o nosso desejo é que a partir de cada reflexão, seguindo a verdade em amor, nós possamos crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus, que está escrito lá em Efésios 4, versículo 15, né? Então, para você pensar quais são os benefícios da maturidade cristã, né? E quais sinais de maturidade espiritual, quais os sinais de maturidade espiritual requerem a nossa atenção e disposição para a mudança. A gente precisa estar atento a esses assuntos, né? Então, vamos estar atentos a essas questões. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Então agora, depois que eu finalizar a aula, o Marcos vai colocar um vídeo, tá? Então, faz parte da aula. Então, assista o vídeo, ele só tem 2 minutos. E depois de assistir esse vídeo, eu gostaria que você compartilhasse, né, nas redes sociais o que você achou. Talvez o vídeo, né, mesmo de 2 minutos, ele fale mais com você do que aqui eu fiquei os 40 minutos falando esse tempo, né? Então, assim, o importante é que Deus fale, né? Então, o importante a gente voltar. Então, na próxima aula, se nós estivermos ao vivo, mas coloque no grupo da igreja, tá? O que você achou, né? Refletir a sua vida espiritual a partir dos exemplos que vão ser dados nesse vídeo, tá? E em seguida tem um tempo de oração, né? Tem um tempo de oração, né? Nós vamos orar agora, né? Que você possa refletir. Eu gostaria de colocar o vídeo agora, mas não fica depois muito bom para assistir, por isso que eu pedi para o Marcos colocar no final, tá? Então, agora nós vamos orar, né? Vou orar pela sua vida espiritual, pelas pessoas da nossa igreja, né? Pelos cristãos no mundo, para que possam ser cristãos amadurecidos, cada vez mais parecidos com Cristo, com a mente de Cristo, termos a mente de Cristo. Amém? Vamos orar. Nós temos pedidos de oração, nossas irmãs têm orado às quintas-feiras. Nossas irmãs têm orado todas as quintas-feiras, têm colocado os nossos pedidos de oração, né? Eu vou orar aqui no geral pelos pedidos de oração, que a nossa irmã Leni, ela tem uma lista com os nomes de todos os familiares, então elas oram pelos familiares, por maridos, filhos, pelos membros da nossa igreja, pelas pessoas que pedem oração por enfermidade, né? Então continuamos orando pela Laurinha, não tivemos notícia ainda essa semana, mas continuamos orando pela neta do nosso irmão Quirino, por toda a sua família, né? Então essa tem sido a nossa oração, né, meus irmãos? Então, esse é o nosso papel. Um dos atos que nós temos para crescer é continuarmos em oração. Amém? Paizinho querido, neste momento, me coloco diante de Ti, ó Deus, para interceder por cada um dos meus irmãos e irmãs nesta sala de aula hoje comigo, aprendendo sobre em busca daquilo que é perfeito, crescer na fé, ó Pai. Nós queremos, ó Paizinho querido, ter esta maturidade de buscar, de seguir, de buscar aquilo que é perfeito, que nós sabemos que é Ti, Jesus. Então nós intercedemos por cada um, ó Pai, que tenha um coração, ó Paizinho querido, totalmente ensinável, que busque querer aprender de Ti. Em nome de Jesus, ó Pai, nós intercedemos por todos os pedidos de oração que estão ali escritos no caderno da nossa irmã Leni, ó Pai. Tu conheces, ela recita esses pedidos nas quintas-feiras e todos os dias das suas orações. Todas as nossas irmãs têm esses pedidos também anotados e nós temos orado por ele nas nossas orações
contigo, ó Deus, o nosso momento contigo, e nós entregamos a Ti, ó Pai. Não vou falar alguns agora porque eu posso esquecer. São todos ali, ó Pai, as famílias, o nosso pastor, a nossa comunidade de fé, as pessoas que professam o Teu nome, os nossos governantes, ó Pai. Deus, colocamos a nossa igreja nas Tuas mãos. Deus, ó, queridos, o nosso bispo, Deus, todos os pastores, ó Pai, vai abençoando, vai guardando os familiares, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que essa palavra, Paizinho querido, possa aquecer os nossos corações, de forma que nós não possamos ficar, ó Pai, sem ler da Tua palavra, sem orar, sem ouvir um louvor e engrandecer o Teu santo nome. Obrigado, ó Deus, por mais esse domingo. Obrigado, ó Pai, por mais essa oportunidade que temos de Te servir. E finalizamos, ó Deus querido, orando a oração que Tu ensinaste aos Teus discípulos, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Se você puder, né, então já teve mais uma flexibilização, né, pode estar indo pessoalmente, cultuar conosco, mas ainda estaremos em transmissão, né, que o Senhor nos mostrou, que é uma arma de evangelização, e nós continuaremos utilizando. Né, então, assim, até quando o Senhor permitir, temos aí que estarmos nessas transmissões. Né, mas se você pode já estar em comunhão, como foi falado, para crescer, né, a maturidade, esteja conosco. Não coloque empecilhos que são seus para estar em culto público de adoração. Né? Vamos aprender, né? Vamos falar do amor de Deus. Em nome de Jesus. Tá? O nosso culto começa às 19 horas, é lá, né, na rua do IP 99, ali no Colégio Metodista, tá? No bairro de Riviera de São Lourenço. Bom, fiquem com Deus, um bom almoço, uma boa tarde e um ótimo culto, um culto abençoado em nome de Jesus, logo mais à noite. Fiquem com Deus. Deus abençoe.